Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou mostrar uma aula sobre onlys semidireta. A gente vai fazer uma peça fora da boca, né, uma restauração indireta, só que em resina composta. Seria uma opção para quando o paciente não tem condições de pagar um onley, né, um bloco de cerâmica, por causa do que fica mais oneroso, né, mais o custo mais elevado. Você pode entregar então uma restauração indireta em resina, né, confeccionar fora da boca e restaurar, né, cimentar no mesmo dia. Com esta técnica, você vai resolver alguns casos que você não consegue isolar e adaptar bem uma matriz. Então, eu vou mostrar como que eu faço esse planejamento para definir quando que eu faço direta ou indireta. Quando tem essa situação, como está no raio-x aqui periapical, tem uma restauração extensa, né, ali na distal, tem um amálgama e já tem uma resina na oclusal. Só que com essa radiografia, a gente já analisa e passa a possibilidade de ou ter que fazer um aumento de coroa, porque o nível do término vai ficar muito subgengival. Veja que já tem um excesso ali da restauração. E também tem a proximidade com a polpa. Então pode dar canal, né? Expor a polpa. Então sempre no raio-x eu já coloco essa possibilidade. A gente vai dar endo ou não. E também a questão de aumento de coroa ou se eu não conseguir isolar e adaptar bem a matriz, eu parto da direta, né, de restauração em resina, para uma indireta. A primeira opção seria a cerâmica. Se o custo ficar mais elevado, daí que eu tenho o plano B, que eu vou mostrar para vocês, que vocês vão aprender hoje a fazer essa pecinha fora da boca e cimentar no mesmo dia. Tá? Então tem uma economia de custo de laboratório, não vai ter provisório, né? E o material de moldagem não vai ser silicone, vai ser um alginato de boa qualidade. Então vai ser um procedimento rápido que você pode fazer na mesma consulta, confeccionar essa peça e cimentar no mesmo dia. Então, ao invés de ter duas consultas, você vai fazer em uma consulta. Tá joia? Analisa a vitalidade e a extensão dessa cavidade. Veja que essa radiografia não olha aqui o siso, né? Lógico que tem que tirar esse siso, mas o dente em questão é este. Que é sempre melhor a gente fazer uma tomada, uma bite wing, uma interproximal para analisar e ter uma previsibilidade com relação ao diagnóstico. Veja aqui, comparando as duas radiografias no mesmo paciente. Do lado esquerdo aqui, radiografia periapical, veja onde que está o término na distal, certo? Já tem uma restauração ali, mas é só para a gente analisar a questão de extensão, né, da crista óssea ao término do preparo. Veja que do lado esquerdo aqui na periapical parece que está muito mais fundo, mais próximo da crista. Quando eu faço uma tomada interproximal, veja que essa distância já tem menos distorção. Então sempre faça uma tomada bite wing para dentes posteriores para analisar a adaptação de restauração e a altura para ver onde que vai estar esse nível, se vai ser necessário aumento de coroa ou não, e também a proximidade do corno pulpar, se vai ter envolvimento endodôntico ou não. Aí você consegue fazer um planejamento mais preciso. Então sempre na primeira consulta eu peço e solicito um levantamento periapical e bite wing, do lado direito e do lado esquerdo. Eu já analiso isso tudo direto. Tá joia? Veja este caso. Eu removi uma MOD da paciente que estava com uma infiltração em resina. Então o histórico dessa paciente já tinha amálgama, trocou o amálgama por resina. Só que quando eu removi essa restauração, é uma inlay, né? Não envolveu o cúspide, né? Da ponta da cúspide, né? Para ser onlay. Veja que na mesial tem aquele nível mais subgengival que ele é côncavo.
né? Porque se você cortar a raiz, cortar o dente, né, para ver a raiz, vou fazer um desenho aqui para explicar. Então tem um premolar que está aqui, certo? Aqui ele tem essa convexidade. Se eu fizer um corte na transversal, a raiz desse dente ele tem essa concavidade, que é justamente ali onde que eu demarquei em roxo. Então ele está lá embaixo. Quando eu for fazer essa restauração, se for direta, eu vou ter que adaptar uma matriz e confeccionar um ponto de contato, né, uma superfície de contato, que é uma parede convexa, que está nessa demarcação verde. Aqui eu tentei fazer direta, na verdade eu expliquei para a paciente e passei no orçamento as duas opções. Resina, se desse para isolar e colocar uma matriz bem adaptada. E aí já né, me precavi e avisei, ó, se eu não conseguir adaptar bem a matriz, eu vou ter que moldar e fazer uma peça fora da boca. Veja que esta área lá mais subgengival na mesial é côncava e a parede convexa. Tá? E lá na distal também está bem no nível, né, um pouquinho subgengival. Também fazendo uma indireta a gente vai conseguir adaptar melhor esta região. Aqui eu tenho o módulo 1 para mostrar para vocês que no conteúdo do curso online que eu tenho de restaurações em dentes posteriores, que se chama Dossiê das Restaurações em Dentes Posteriores, eu vou abordar e mostrar para vocês a questão de conceitos, né, os tipos de substratos e os tipos de adesivos. Então, nesse módulo 1, seria interessante ter um acesso a esse conteúdo para ver a questão da sensibilidade da técnica, porque eu explico ali como evitar a sensibilidade pós-operatória, por exemplo, a mastigação e ao frio, né? Você vai descobrir os 8 erros que a gente faz, que passa batido no dia a dia, e como evitar esses inconvenientes. E também no curso eu mostro e ensino a confeccionar um bom ponto de contato. Então não é só material, não é só técnica, a gente tem que aliar os dois, tá? Um anel bem forte e uma matriz fina. E nessa aula contempla todo esse assunto. Tá joia? E aí quando eu parto para a indireta, eu me baseio na literatura, porque eu sei que eu vou entregar uma restauração melhor adaptada, porque se você já estava com um problema de infiltração, se eu troco uma resina mal adaptada e vejo que não adaptou bem e faço e persisto na mesma técnica direta, eu vou estar trocando 6 por meia dúzia, né? Eu não vou estar resolvendo o problema. Então, quando eu faço indireta, um bloquinho em cerâmica, então eu me baseio neste artigo, que eu falo assim, acompanhamento de 6 anos eu tenho uma taxa de sucesso de 93,7%. Então é uma taxa elevadíssima. Mas se eu pego e analiso o trabalho, como que ele conseguiu, né, esse pesquisador, conseguiu uma taxa tão elevada de sucesso? Eu vou observar que na metodologia, onde teve problema, foi as restaurações que estavam aderidas aonde? Em cemento e em dentina radicular. Então todas as restaurações que estavam com término em esmalte, teve essa taxa de sucesso. Então a chave do sucesso é manter a estrutura e fazer adesão no término em esmalte. Tá? Veja um outro trabalho também de longevidade, que o Inlay Only também, ó, em acompanhamento, né, um recall de 10 anos, um acompanhamento de 10 anos, essa taxa foi para 90%. Então, uma taxa muito alta também e confiável. Tá? Agora, se o paciente não tem condições financeiras para pagar e investir numa peça em cerâmica, aí eu não falo assim, não tem dinheiro, então vou fazer em resina. Mas sei que não vai dar certo. O que eu tenho que fazer? Entregar um serviço adequado, então eu faço uma peça fora da boca e aí faço o bloquinho no mesmo dia, que eu vou mostrar um vídeo à sequência.
Se eu moldo com silicone e mando para o laboratório para fazer em resina laboratorial, não fica interessante. Por quê? Deixa eu ligar aqui a câmera para mostrar para vocês o que eu faço. Vamos pôr na ponta do lápis aqui, ó. Se eu faço o preparo dental, você vai usar aqui, colocar cerâmica, tá? Cerâmica, vou fazer um risco aqui, e aqui resina composta laboratorial. Laboratorial. Tá? O preparo vai ser igual, certo? Com as mesmas brocas, né? A mesma ponta diamantada, a alta, o multiplicador, né? Aí eu vou fazer depois que eu fiz o preparo, faço o selamento imediato da dentina, onde expôs dentina, usei o mesmo adesivo, vou fazer a moldagem. Por exemplo, vou usar um silicone de adição. Aqui vai ser igual a moldagem. Tá? Preparei, moldei, aí fiz a tomada de cor, o paciente não vai embora com a cavidade aberta, certo? Vou ter que instalar um provisório. Quando eu confecciono um provisório com, por exemplo, uma resina para inlay-only, né, para eu destacar depois facilmente, por exemplo, Clip F da Voco, é o mesmo aqui. Vou usar a mesma resina por provisório. Depois, na sessão seguinte, aqui é a primeira consulta, né? Primeira consulta. Depois eu preciso de uma segunda consulta. E aqui teve a etapa laboratorial. Tá? Na segunda consulta eu vou remover o provisório e vou cimentar. Então vou precisar aqui de sistema de cimentação. O cimento que eu uso para cerâmica é o mesmo que eu vou usar para resina, certo? Então o meu custo operacional, o dinheiro que eu vou gastar, tanto de tempo, né, aqui ó, tempo clínico, e aqui custo. Vai ser tudo igual, concorda? Onde que vai estar a diferença? Só na confecção da peça, se vai ser resina ou cerâmica. Então vai ser na etapa laboratorial que vai estar a diferença. Mas o laboratório vai fazer o modelo de gesso igual, né? Vai fazer toda a etapa laboratorial igual. O tempo também de confecção igual. Onde vai estar a diferença? No material. No material. Então vai usar cerâmica ou resina laboratorial. Aqui que vai estar a diferença. Normalmente a diferença no laboratório gira em torno de uns R$100. Por exemplo, aqui em Curitiba, uma hipótese, né? Não que seja esse valor de tabela. No laboratório a cerâmica sai R$500, vamos arredondar, né? O meu custo, que eu vou pagar para o laboratório. E a resina eu vou gastar em torno de uns R$400, tá? Diferença de R$100. Então, quando eu faço uma peça indireta em resina laboratorial, se eu cobrar, por exemplo, 1.200 na cerâmica, tá? Aqui na cerâmica, e cobrar metade do preço, ou que seja R$700 para baixar o custo para ficar viável para o paciente com a resina laboratorial, aqui eu estou perdendo dinheiro, eu estou pagando para trabalhar, porque todo o meu processo, né, toda a minha etapa clínica foi igual, eu listei aqui para vocês. O meu custo operacional foi igual. Onde que vai ser a diferença? Só no material. Então, o certo, se eu fosse cobrar uma resina laboratorial, né, uma resina indireta no consultório, quando eu mando para o laboratório, não deveria cobrar 700, deveria cobrar 1.100.
Entendeu minha conta? Porque o número de consulta e todo o processo é igual. Só vai estar a diferença onde? No material. Então aqui eu não consigo cobrar 1.100 numa resina indireta de laboratório, porque não vale a pena. Aí eu moldo e faço uma cerâmica, cobro aqui 1.200, tá? Então no dia a dia eu nem coloco a opção resina laboratorial, né, resina composta laboratorial, porque fica inviável, né? Quando eu vou fazer em resina, aí eu vou te mostrar como que eu faço. Faço em etapa única, né, em seção única, e eu faço a peça. Vou mostrar como. Tem um vídeo que demonstra essa técnica, que vocês vão aprender. Veja aqui. Então, na técnica semi-indireta, você vai precisar de alginato de boa qualidade e um silicone de adição que chama Dye Silicone, que é da Voco. Tá? Dye Silicone, da Voco. Ele é um silicone para troquel. Ele tem uma presa que gira em torno ali de tempo de trabalho legal e presa em 4 minutos. Então eu faço o modelo troquelado em 4 minutos, e aí posso moldar também o antagonista e confeccionar o modelo em 4 minutos. Enquanto isso o paciente fica aguardando, não preciso fazer provisório, porque ele vai... depois eu já vou cimentar na sequência, o paciente pode aguardar na recepção ou ficar ali na cadeira, tá? Veja a sequência, acompanha comigo. Deixa eu baixar a música aqui. Ó, preparo. Envolveu uma cúspide, aqui foi um onlay. Moldei com alginato, levo direto um pouquinho, uma porção do material com o dedo, para evitar bolha de ar, que fiz num manequim, para demonstrar a técnica. Deu um pouquinho de bolha, mas se não ficou bolha no término, não tem problema. Para troquelar, eu pego uma peça de Lego, que eu consigo separar ali o dente adjacente e sempre posicionar na mesma posição. Faço então acomodo ali uma resina na proximal para fechar o ponto de contato. Veja que eu deixo o troquel, né, o preparado na peça, né, do Lego e só tiro o dente vizinho. Então a classe 2 eu transformo em classe 1, venho estratificando. Aqui não tem um problema de fator C, porque o estresse de contração que vai... né, aqui ó, é uma resina de baixa contração, que é esse extra. Então o fator C não tem problema aqui, que é fora da boca, né? Eu posso usar um volume maior de resina. E venho restaurando e estratificando, ó. Fiz o sulco principal, polimerizo e faço uma caracterização. Uso uns corantes, aqui eu usei ocre, depois um pouquinho de marrom escuro e alguns pontinhos eu vou colocar só pincelar, né, dar uma esfumaçadinha com um corante branco para aumentar a luminosidade. E uma resina de esmalte translúcida para cobrir. Então usei dentina, esmalte, opaco, translúcido. E faço rapidinho. Lógico que aqui no vídeo eu acelerei, né, tá editado, mas normalmente você, depois que está treinado, faz essa pecinha rapidinho. Em 15 minutos você consegue confeccionar a peça. Finalizada a peça, selei naqueles pontos mais profundos, faça uma complementação de polimerização com calor. Eu coloco dentro de um recipiente com água e num ciclo de micro-ondas em 5 minutos. Tá? Aqui eu já fui direto para o acabamento e polimento, para você ver toda a sequência. Aí é a peça pronta. Então eu pego essa peça, daí o paciente está lá. A dica é, faça a peça com um pouquinho de excesso. Porque daí quando você for ajustar na boca, provar, se tiver faltando, não tem problema, você pode asperizar a superfície e acrescentar. Mas como eu faço um pouquinho com excesso, o que acontece? Eu ajusto na boca. Tá? Então é mais fácil ajustar e tirar, remover, do que acrescentar. Tá? Essa é a minha dica.